15 dias atrás, eu chegava ao Recife e completava minha primeira travessia do Atlântico em solitário. Eu entrava no canal do Recife com meu pequeno barco e tudo que eu via da cidade eram as luzes coloridas e eu via um barco se aproximando de mim e eu via uma voz conhecida nesse barco, era a voz da minha mãe, que dizia: minha filha, mas que barco pequeno. Depois de uns 15 minutos, eu comecei a me aproximar do cais, da marina, lancei os cabos, fui amarrar o barco, abracei minha avó, minhas irmãs, minha família. Eu estava muito feliz. E quando eu comecei a ouvir meu pai, as primeiras impressões que ele tinha, ele falava que estava muito orgulhoso do que eu tinha feito, que ele estava muito admirado e que o que mais impressionou ele era que meu barco era muito precário. Depois de alguns dias, continuaria a ouvir de pessoas muito diferentes que eu era uma pessoa muito corajosa e o que para mim era muito impressionante porque eu admito que eu em nenhum momento senti coragem. Eu não senti coragem quando eu tinha comprado meu barco um ano atrás, na Noruega. Era um barco antigo, durante um mês eu prepararia ele da maneira como eu podia, com conhecimentos que me faltavam, com a ajuda de um amigo que eu tinha acabado de conhecer. Eu não senti coragem quando eu mantive o plano da viagem em segredo, até dos meus próprios pais, da minha própria família, porque naquela hora eu não era capaz de ouvir alguém que me desaconselhasse, alguém que me desencorajasse. Eu não senti coragem quando eu atrasei muitas vezes a partida, sempre passando para o dia seguinte, porque eu não me sentia pronta. Eu não senti coragem na primeira noite que eu passei navegando em solitário, quando eu bati numa pedra, porque eu ainda não tinha aprendido a dormir e acordar em menos de 20 minutos. Também não senti coragem quando eu passei numa região na costa do Portugal, onde haviam orcas que atacavam veleiros, nem quando eu fui em direção às Canárias, sabendo que existia um vulcão em erupção, nem quando eu via a previsão meteorológica e chorava de pavor das ondas grandes e dos ventos fortes que estavam sendo anunciados. E eu acho que foi justamente por eu nunca ter sentido essa sensação de coragem que eu pude fazer essa viagem. Eu acho que se eu soubesse, antes de ter partido, que eu encontraria os desafios que eu encontrei, talvez eu nunca tivesse deixado o porto. E talvez eu nunca tivesse descoberto que eu era capaz de vencê-los. Eu sinto que durante essa viagem eu aprendi muitas coisas e uma das coisas foi recomeçar a reconhecer do que exatamente eu precisava ter medo. Então, tornei os medos muito abstratos que eu tinha de tempestades, de mar ruins, em coisas um pouco mais concretas. Mas não eram as ondas que deveriam me assustar, eram ondas de direções específicas e de tamanhos específicos, e enquanto eu estivesse indo para um caminho específico. Acho que uma das graças de navegar em solitário, de deixar o porto, é que uma vez que a gente parte, a gente não tem como desistir. Houve um momento em que eu pensei em fazer isso. Eu estava quase na linha do Equador, eu tinha vindo de períodos de longas calmarias e, de repente, eu entro embaixo de uma nuvem escura, muito pesada, que trazia ventos muito fortes, chuva muito forte, eu não via nada ao redor e as ondas começaram a crescer. Eu chorava de medo e naquele momento eu queria, com todas as minhas forças, sair de lá. Eu não queria continuar naquela situação que me assustava muito. Eu não queria continuar diante daquelas ondas que estavam sempre alagando o barco. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia pensar. Eu ficava morrendo de medo e naquela hora eu só respirei fundo, como dava, e pensei: Tamara, fica tranquila, porque hoje está muito ruim, mas no futuro o mar será muito pior. As ondas serão muito maiores. Então aproveita a chance que você está tendo de viver isso agora, porque é essa situação ruim e assustadora que vai te preparar para o que vem. Eu acho que quando eu cheguei, eu ouvi de muitas pessoas que talvez nunca tivessem partido em solitário. As pessoas me perguntavam: mas por que, Tamara, sozinha? E
Eu sinto que a ideia de partir sozinha veio primeiro das experiências que eu ouvi do meu pai. Quando eu era criança, eu tive a chance e o privilégio de poder ouvir histórias de homens do mar. Meu pai me punha para dormir e falava sobre os animais gigantes que acompanhavam o barco dele nas navegações. Ele falava sobre os pedaços de gelo que flutuavam, que eram maiores do que catedrais. Ele falava sobre os ventos que eram muito fortes, tão fortes que podiam carregar corpos de pessoas. E eu ficava ouvindo o som do vento que entrava pela janela, vendo as ondas que se formavam no lençol e imaginando um dia, talvez, ter a chance de também poder navegar em solitário. Mas existia um pequeno problema, que quando eu ouvia essas histórias e me imaginava sendo um homem do mar, eu pensava, como é que eu posso ser um homem do mar se para começar eu não sou nem homem? Foi graças aos livros que eu li quando eu era um pouco mais velha que eu comecei a encontrar outros modelos e outros exemplos. Não eram muitos, mas haviam alguns exemplos de mulheres que tinham deixado suas casas e os seus cais para poder navegar consigo próprias. E esses modelos abriram para mim os caminhos e tornaram para mim, pelo menos possível, acreditar que dava para navegar. E eu sinto hoje que cada passo, cada gesto de uma mulher abre os caminhos para as que vêm em seguida. Na época que eu estava saindo da Noruega, a minha avó me deu uma sugestão. Ela falou, mas Tamara, por que você não leva 2 idiotas no seu barco? E eu não pensei muito e respondi que se eu podia navegar com 2 idiotas, eu também podia navegar comigo mesma. Eu não sou muito grande, talvez dê para ver pela imagem. Eu não sou muito forte também. Eu não sou a pessoa mais inteligente, ou mais capaz, ou mais experiente que tem. Mas, ao mesmo tempo, o mar ele não se preocuparia com o meu tamanho. Para o mar não importa a minha força. Para o mar não importa a minha experiência. O mar seria impossível para os humanos se nós não tivéssemos inventado objetos para poder cruzá-los. Se nós não tivéssemos inventado barcos para poder navegar sobre as ondas e poder habitar o deslocamento. Então, eu contaria com o meu barco até o fim. Houve momentos em que uma mão a mais fez falta para apertar um parafuso. Tinha vez em que um par de olhos teria me ajudado a evitar alguns perigos. Eu sabia que uma pessoa mais acordada poderia dividir os períodos que eu tinha que passar a noite de pé por 2. E eu sinto que é só quando a gente navega em solitário que a gente tem a chance de descobrir que com as nossas mãos, com a nossa cabeça, com os nossos olhos e as nossas limitações, a gente pode ir mais longe do que a gente pensa. Quando eu saí do Cabo Verde, eu estava com o vento a favor e na proa do barco tinha uma vela enorme que tem a forma de um balão. Essa vela, ela é uma vela muito sensível e houve um momento em que eu fui dormir e durante os 20 minutos onde eu dormia, a vela foi se enrolando no cabo de aço que fica na proa do barco e foi fazendo um nó. E quando eu acordei, tinha aquele nó feito e eu não tinha jeito de desfazer ele da altura do barco. Eu precisava subir. Era muito assustadora a ideia de subir no mastro. Enquanto eu escalava, eu via os meus pezinhos pendurados em cima da água. E eu sabia que se eu tivesse feito um nó errado, eu tinha chance de cair. E que se eu caísse do barco, ninguém viraria o barco para me buscar. Quando eu chego na altura do nó, eu começo a desfazer ele e eu tremia de medo, eu suava, eu sentia muito pavor. E foi levei uma hora para desfazer esse nó e foi um momento, talvez um dos momentos mais assustadores da minha viagem, onde eu percebi que dentro de mim havia muitas versões de uma pessoa só. Havia aquela pessoa que é mais determinada e havia aquela mais medrosa. Eu tinha a mais preguiçosa e a mais proativa.
Eu tinha a mais tímida e a mais teimosa. Haviam todas aquelas múltiplas Tamaras dentro de mim que eu precisava gerir naquela hora, para que algumas, em detrimento de outras, tomassem o comando da operação. Eu desfiz o nó e desci com a vela embaixo do braço, solta e inteira. Quando a gente passa muitos dias sem ouvir a voz de ninguém, sem olhar nós mesmos no espelho, sem ver outros rostos ou encontrar outras vidas, a gente vai descobrindo aos pouquinhos o nosso lado mais selvagem. Aquele lado que não se preocupa em passar muitos dias sem tomar banho, aquele lado que não se incomoda em comer com uma panela entre os joelhos e às vezes sem talheres. A gente vai descobrindo que o nosso corpo ele é um instrumento muito mais complexo e muito mais capaz e que ele tem muitas mais maneiras de ser do que aquelas que a gente usa todos os dias. Isso foi uma descoberta importante para mim e alguns dias depois, quando eu já tinha abraçado os meus pais, a minha avó, a minha família, quando eu já tinha encontrado com outras pessoas e falado sobre a viagem, eu continuaria ouvindo que meu barco era pequeno, que ele era frágil, que ele era lento, mas eu sabia que eram justamente essas limitações do meu barco e as minhas, a minha grande escola. E assim como uma criança que cresce, em algum momento eu precisarei deixá-la. E as lições aprendidas ficarão comigo e são elas que me levarão mais longe e me trarão de volta inteira e em segurança nas travessias que virão. Essa viagem redefiniu a cartografia dos meus medos, da minha coragem, da minha solitude e da minha solidão. Foram 3 meses de navegação entre a Noruega e o Brasil, onde eu parei em países onde eu nunca tinha pensado estar. E eu fiz os nomes dos lugares começarem a ganhar cheiro, a ganharem cor, a ganharem endereços e pessoas para quem voltar. Obrigada.